Bom, a minha tese é que normalmente é feita uma história linear da história do teatro experimental, em que cada coisa advém de outra. E o que eu digo no livro é que, na verdade, não só aquilo que eu estou a analisar já não está operativo, mas também que há várias histórias experimentais em curso. Portanto, há muitos vetores e que normalmente eles não funcionam, normalmente não, muitas vezes não funcionam por declinação ou por... não são hereditárias de histórias, mas estão a responder, estão a entrar em críticas, estão em antítese, estão em oposição, às vezes são coisas bélicas e, portanto, há muitas histórias experimentais, não há só uma. E, na verdade, sempre que nos é dado um livro, ou que aparece um livro de história experimental, há essa tentativa de ser uma coisa coesa, e não é nada coesa, é hiper complexa, e aquilo que está a acontecer hoje em dia eu nem sequer consigo analisar, porque há um experimental em curso, para o qual eu não tenho palavras nem ferramentas para analisar. Sim, eu acho que isto é uma dinâmica nossa, uma forma muito pós-moderna de criar, em que a poesia convive com receitas, convive com estruturas que parecem programas de talk show ou até novelas, mas que na verdade são depois concertos de ópera. Está tudo misturado, não é? Isso é a imagem de marca do Praga, tu dirias? Não sei se é uma imagem de marca, mas foi uma ideia que nós decidimos desde sempre para fazer uma arte sublime. E, portanto, para nós o sublime já não poderia ser essa replicação do quadro do Caspar David Friedrich, não é? Aquele quadro que está um senhor na beira de um precipício. Se ele der um passo em frente, morre. Se ele der um passo em trás, não vê a imagem. E, portanto, a ideia de sublime é justamente estar nesse meio, nesse interstício. A ideia de sublime na contemporaneidade é, se tu vais para os mass média, perdes toda uma ideia experimental, mas também se estás só na experimentalidade e na alienação das formas, tu não tens noção, tu estás alienado, não tens noção da totalidade do mundo. E, portanto, a nossa estratégia sublime, se assim se pode dizer, foi sempre colocar-nos no meio, nesse interstício também, que é nem demasiado lá, nem demasiado atrás. E o precipício são os meios de massas? São os meios de massa, os meios tidos como alienadores, não por nós, não, mas que podem tendencialmente ser lidos como alienadores. Agora com a camada das redes sociais? Claro, com camadas, portanto, assim que apareceu o Facebook, telemóveis, essas coisas todas, nós integraram completamente. Sim, completamente. Os memes, todas estas lógicas, o buffering, não é? Que existia nos vídeos, tu não teres rede, tudo isso. Vocês integram imediatamente. Imediatamente, sim. E como é que é o público que vocês têm nos vossos espetáculos? Tem mudado? Tem os fiéis que vêm desde o início? Tem gente nova? Tens essa noção? Sim, creio que eu recordo muito bem das primeiras pessoas que iam ver os nossos espetáculos. Creio que maioritariamente eram pessoas ligadas ia muita gente ver, mas as pessoas que se ligavam mais eram pessoas das artes plásticas, depois passou a ser também da literatura e só muito mais tarde as pessoas do teatro. Claro que depois nós temos espetáculos de escala muito grande e de formas mais abrangentes, como por exemplo as revistas, e aí é uma misturada. Tu tens, continuam a ir os nossos intelectuais das artes e da crítica. Mas é curioso dizer que começaram por primeiros das artes plásticas. Sim, e da literatura. O teatro foi muito reativo à nossa forma de fazer teatro. Também nós não fomos muito simpáticos ao meio de teatro, não é? Porque dizíamos que o teatro não queríamos o teatro morto, queríamos reanimar o teatro, queríamos inventar o teatro. E vocês entraram a matar. Digamos, e portanto a matar a geração anterior. E também sabendo o que estávamos a fazer, isto é, a maior parte das pessoas eram formadas em teatro, portanto era uma coisa deliberada, não era uma coisa de incapacidade de fazer personagens ou narrativas, era não querer fazer determinados tipos de comportamentos em cena, como representar, entre aspas, ou fazer narrativas lineares. Portanto, nós sabíamos queríamos era fazer outra coisa, estávamos mesmo a testar limites e a procurar encontrar-nos num sítio. Portanto, isso, o meio ao teatro, muitas vezes também foi muito reativo a isto. Porque não era mesmo uma polémica confrontacional, na altura, no início, houve ali grandes polémicas. Houve grandes polémicas, é verdade. Como é que está isso agora?